Bom, pessoal, começando aqui nossa aula de eletrostática, né? Quando você vê esse nome elétron, lembrando que essa é a nossa aula 1, elétron estático, né? É como se fosse elétron estático, elétron parado. Na figura aí você vê uma replicação do experimento de Faraday, né? O que que acontece? Esse senhor está dentro de uma gaiola, né? Essa gaiola é de um material condutor, um metal. E o que que acontece? Essa bobina à esquerda produz cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas chegam até a gaiola, que é um condutor, mas não eletrifica o senhor que está dentro, né? Por que que acontece isso? Na verdade, esse foi o experimento de Faraday, né? Ele fez isso aí. Todo mundo ficou admirado com o que aconteceu na época, porque a gaiola, mesmo sendo vazada, né, tendo espaços vagos entre ela, não conseguia, é, a eletricidade não conseguia passar para dentro, né? Faraday descobriu o seguinte, que os elétrons em movimento, que não é o caso aqui da nossa aula, eles eles só se locomovem pela superfície de um condutor. Um exemplo disso é aquela história que durante uma tempestade, né, cai um raio, qual é o melhor lugar para você se esconder? Dentro de um carro, né? Por que dentro de um carro? Porque um carro ele é um condutor, né? O carro ele é um condutor, ele é feito de aço, que é um bom condutor. Então, esses elétrons livres da carga elétrica, ele só vai passear, né? Só vai haver corrente na parte externa do carro, do condutor. O mesmo não aconteceria se esse carro fosse de plástico. Imagine só um carro de plástico. Aí a pessoa seria eletrificada dentro do carro. Então, o que que acontece? É só uma noçãozinha, uma introdução aqui da nossa aula 1, né? E essas informações que eu estou passando para vocês é importante, porque isso que eu falei já caiu muitas questões do Enem. Olha só, Tales de Mileto, filósofo e matemático grego, observou que atritando âmbar com a pele do animal fazia com que esse âmbar atraísse pequenos pedaços de palha. Então, o que que acontece? Esse âmbar, nós temos é a seiva de uma planta. Imagine aqui no nosso estado, aqui no Piauí, quando você corta um galho de siriguela, não desce aquela seiva, pois é justamente isso aqui. Só que essa seiva aqui não é de siriguela, é de outra planta. Então, nesse caso aí, essa seiva englobou esse inseto e se conservou aí por anos e anos e anos. Então, Tales de Mileto pegou essa seiva, ele passou numa pele de animal, né? E quando ele encosta pedaço de palha, começou a atrair a palha. Então, o que que acontece, né? Outro exemplo também, quando você pega um pente, aí você pega um pente e passa várias vezes no cabelo, várias vezes. O que que acontece? Aí quando você pega esse pente e encosta em pedacinhos de papel, atrai o papel. O que que é isso, né? Vou jogar aqui, vou soprar, né? É um eletricidade estática, né? Elétron, né? A gente sabe, né? Quem não sabe vai saber agora que cargas opostas se atraem. Positivo com negativo se atrai e cargas iguais se repelem. Positivo com positivo, a repulsão. Negativo com negativo, a repulsão. Mas negativo com positivo se atrai. Então o que que acontece? Olha só essa figura. Você pega um pedaço de seda e esfrega num vidro, né? Faz isso em laboratório. E o que que acontece? O vidro perde elétrons. Elétrons é negativo para a seda. Então, se o vidro perde elétrons, ele fica com falta de elétron. Como ele fica com falta de elétron negativo, ele vai ficar positivo, né?
porque perdendo elétron ele fica com excesso positivo, perdendo carga negativa ele fica com excesso positivo. E a seda, que era neutra inicialmente, ganhou elétrons. Como ela ganha elétron, ela tem mais elétron do que prótons, então ela fica positiva. Então é isso que acontece. Então, se você pegar esse bastão positivo e se aproximar perto de alguma coisa que tenha carga negativa, vai haver o quê? Uma pequena atração. Então, a história do âmbar é justamente isso, né? O âmbar, você esfregou lá na pele do animal, esse âmbar ganhou uma carga que não sabemos, que logo que você encosta lá em pedaço de palha atraiu. Por quê? Porque tem cargas opostas. O âmbar tem carga oposta à palha, por isso houve atração. Aqui um elétron, peguei esse elétron aqui, vejam que ele tem aqui no núcleo, essas duas bolinhas vermelhas, tem dois azul, e essas duas bolinhas verdes, dois azul não, dois vermelhos, essas duas bolinhas vermelhas estão representando dois prótons, próton tem carga positiva, e essas duas verdes são os nêutrons, nem tem carga positiva e nem negativa. E ao redor temos o que? Dois elétrons. É justamente um átomo de hélio. Entendeu? Justamente um átomo de hélio. Então, o átomo de hélio, normalmente, ele tem dois prótons, que é esses dois positivos no núcleo, e dois negativos, que é na eletrosfera. E dois nêutrons. Nêutron já está dizendo, nêutron é uma coisa neutra, né? Então, o que acontece? O próton tem carga positiva, mais um, né? Esse mais um é o quê? É esse E igual a mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, essa carga positiva, esse E, é a carga elementar, entendeu? É como se fosse aquele valor e pronto. É mais um sexto. É mais 1,6. E o elétron é a mesma carga, só que, olha lá embaixo, o elétron tem carga menos 1. É a mesma coisa, a mesma carga, só que negativa. Entendeu? Então, o próton e o elétron possuem a mesma carga elementar, 1,6 vezes 10 a 9, só que um é positivo e outro é negativo. E o nêutron tem carga nula. Então, vamos passar aqui para frente. Corpo eletricamente neutro e eletrizado. Vamos a essa primeira bolinha, corpo eletricamente neutro. Observe que ela tem 4 positivo e 4 negativo, como se fosse 4 próton e 4 elétrons. Então, 4 de um lado e 4 do outro, então é nêutron. Essa do meio, corpo eletrizado positivamente, né? O que acontece? Ela tem 4 prótons, 4 carga positiva e 2 elétrons, Então tá tendo saldo de 2 cargas a mais positiva, né? São o quê? São 4 para 2. Então, se ele tem mais positivo que negativo, então ele está eletrizado positivamente. Esse de baixo, corpo eletrizado negativamente, temos o quê? 4 cargas negativas e 2 positivas. Então, a gente tem um saldo de 2 cargas negativas. Então, 4 negativas para 2 positivas, então tem um saldo de 2 negativas. Então, o corpo é eletrizado negativamente. Vamos aqui. A carga quarga, errei aqui, esqueci esse U. A carga de um corpo é sempre o múltiplo da carga elementar. Então, a carga elementar a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, múltiplo é só multiplicar, né? Se for 1 é uma vez, se for 2 é 2 vezes a elementar, se for 3 é 3 vezes. Então,
Q é igual a N vezes Z, que pode ser positivo ou negativo, depende do excesso de Q você tem, se é excesso de elétron ou de próton, né? Vamos aqui a uma pequena questão. Deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente nêutron, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga negativa de menos 3,2 microcoulomb, sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 coulomb. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. Então, vamos lá, deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro. Então, imagine uma barra de ferro. A gente quer o quê? Que ela tem uma carga negativa de menos 3,2 microcoulomb. Então, para essa barra de ferro ficar negativa, ela precisa o quê? Ganhar elétrons, né? Então, letra A, retirar do objeto 20 trilhões de prótons? Não, próton a gente não tira, porque próton fica no núcleo, você não vai quebrar o núcleo para tirar próton, né? É algo muito difícil, é mais fácil você mexer ali na eletrosfera e tirar um elétron, é bem mais fácil. Letra B, letra A está eliminada. Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons? Não, a gente vai pôr para a barra de ferro ficar negativa. Letra C, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons? Pode ser, vamos calcular, vamos guardar a letra C. Letra D, acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons? Pode ser, é acrescentar, mas vamos esperar os cálculos. E letra E, retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons. Mexer em próton está fora de cogitação. Então vamos lá. Vamos aqui. A carga é igual a N vezes E, né? Que é a carga elementar. Aí a gente evidencia o N, né? N é igual a carga sobre E. N é igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 6, que é aquele lá menos 3,2 microcoulomb, né? O micro é 10 a menos 6. E a carga E, que esse Ezinho é 1,619. Então, o que acontece? Vamos dividir, né? Dividir esses dois números aqui. Como é que a gente faz? Ora, primeiro a gente divide o 3,2 por 1,6. Se você observar, esse 3,2 é o dobro de 1,6. Então, dá 2. Como tem um negativo, menos 2. E esse 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, lembre lá da matemática do ensino fundamental. Divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Divisão de mesma base, subtrai expoente. A base é 10 em cima, a base é 10 embaixo. Subtraindo menos 6 de menos 19, vai dar o quê? 13. Então, o número de elétrons é menos 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, é tudo isso de elétron. 2 vezes 10 a 13 elétrons. Então, eu errei aqui, esqueci de botar um zero, né? Que é 20, esse menos 2 é 20 vezes 10 a 12. E esse 20, olha só, esse menos 2 é 20. E esse 10 a 12 é o quê? São 4 grupos de 3 zeros, né? 4 grupos de 3 zeros. O primeiro grupo, 0, 0, 0, que são 3 zeros, é 1000. O segundo grupo é milhão, são 6 zeros, milhão. Terceiro grupo, que são 9 zeros, bilhão. Quarto grupo, trilhão. Então, a resposta é menos 20, né? É menos porque recebeu.
20 trilhões, letra C. Voltando lá à questão. Então, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Aí ela fica negativa, né? Então está aí nossa primeira aula, ok?